Quarto problema. Em uma usina de reciclagem, cada quilograma de latas de alumínio é comprado por R$5. Então, se é cada quilograma, então é 1 quilo, ele vale R$5. Sendo necessárias, em média, 600 latas para obter 8 quilos. Então, eu sei que 8 quilos são 600 latas. Primeira, quantas latas são necessárias em média para obter 150 kg de alumínio? Essa questão está relacionando quantidade de lata com quilo. Então, eu vou usar essa relação aqui. E como que eu vou fazer? Se eu sei que na minha situação inicial, antes, eu tinha 8 quilos e 600 latas, então aqui são os quilos e aqui são as latas. Então, no depois, eu quero 150 quilos e a quantidade de latas eu não sei. 8 sobre 600 é 150 sobre x. E aí eu tenho que 8x é 600 vezes 150. E aí, x é 600 vezes 150 dividido por 8. Isso vai dar 75. Então, dividir por 8 aqui, dividir por 8 aqui, vezes 150. E aí, eu chego na resposta que é 11.250 latas. Ok, muita lata. Mas também é muito quilo, né? 150 quilos é bastante coisa. Agora, letra B. Nessa usina, quantos reais são pagos por 210 quilos de alumínio? Na letra B, eu já estou relacionando dinheiro, reais, com quilogramas. Então, aí, eu vou usar esta relação aqui. Então, agora eu tenho quilos e reais. Antes, a relação que eu já conheço, 1 quilo, 5 reais. Depois, a relação que eu quero descobrir. Eu sei que nessa situação são 210 quilos. Quantos reais serão? Então, aqui, 1 sobre 5 tem que ser igual a 210 sobre x. Vamos multiplicar em cruz. X vai ser 210 vezes 5, que dá 1.050 reais. De acordo com o censo realizado no Brasil em 2010, havia cerca de 48 homens para 50 mulheres. 48 para 50 homens, mulheres. Sabendo-se que, ainda segundo essa pesquisa, havia aproximadamente 93,4 milhões de homens no Brasil, então o número de mulheres no Brasil era aproximadamente quanto em milhões? Então, se homens era 93,4 milhões, já vou até fazer a razão bonitinha. As mulheres eram quanto? Ó, já tá montadinho aqui. Então, eu vou fazer o quê? 48x é igual a 93,4 vezes 50. E aí, a gente chega em x valendo 97,29 milhões, aproximadamente, de mulheres. Um determinado restaurante trabalha com o sistema self-service, no qual é cobrada em quilos a quantidade de comida consumida. Considerando que o quilo de comida nesse restaurante custa R$18,50, isso aqui teria um ponto e uma letra maiúscula. Qual será o valor que o cliente pagará se seu prato pesar 640 gramas? Então, o que a gente tem de informações? O valor do quilo de comida, o peso do prato e só isso.
Muito interessante. O que está acontecendo? Esse preço aqui, ele se refere a o quilo de comida, ou seja, 1 quilo. Eu tenho um prato de 640 gramas, então eu não posso trabalhar com unidades de medida diferentes. Lembra disso? Lá de quando a gente era mais novinho, não pode fazer a relação entre gramas e quilos. Ou é grama com grama ou é quilo com quilo. Vamos colocar todo mundo em grama que o número fica mais amigável. Então, gramas e preço. Lembrando que 1 quilo equivale a 1.000 gramas, então eu sei que 1.000 gramas custam R$18,50. Se o meu prato tem 640, quanto eu vou pagar? Essa é a ideia. E aí eu monto 1.000 sobre 18,5 é igual a 640 sobre x. Então, x é igual a 18,5 vezes 640 dividido por 1.000. Isso vai me dar o resultado de 11,84. Isso é o preço que eu vou pagar. Lembra sempre de, numa situação assim, analisar se faz sentido. Se eu tenho que 1 quilo é 18,50, eu estou comendo menos de 1 quilo e estou pagando menos de 18,50. Então, 11,84 é um valor que faz sentido, tá? Isso aqui às vezes salva vidas, porque às vezes você pode se confundir aqui e de repente dá um preço maior. Como que eu como menos e pago mais? Então, algo está errado. Essas dicas são bem importantes da gente sempre revisar e usar o raciocínio lógico mesmo. Então, bora lá. A razão entre a quantia que gasto e a quantia que recebo como salário por mês é de 4/5. O que resta, coloco em caderneta de poupança. Se nesse mês meu salário foi de 840, qual a quantia que aplicarei na caderneta de poupança? Então, o que eu gasto em relação ao salário é igual a 4/5. O que resta, coloco em caderneta de poupança. Se o que eu gasto em relação ao salário é 4/5, eu estou gastando 4 partes de um total de 5, que é o meu salário. Então, o que vai me restar? O que resta é uma parte em 5. Ou seja, eu posso também usar o conceito de que o salário todo é 5/5, eu vou tirar o que eu gasto e fica com o que me resta, tá? Mas aqui eu entendo que das 5 partes, 4 eu gasto e uma é o que me resta. Isso aqui é o que vai para a poupança, tá? Então, eu tenho que a minha quantidade que vai para a poupança e o meu salário, eu tô vendo aqui, ó, resta 1/5, então, o que é resta? É a quantidade que vai na poupança sobre o salário. Então, situação do antes. Uma parte vai para a poupança e 5 partes são de salário. No depois, o salário é 840. Então, quanto que eu vou aplicar na caderneta de poupança? Monto as razões e a proporção. E aí, eu tenho a seguinte situação. 5x é igual a 840. X vai ser 840 sobre 5, que vai dar 168. R$168 eu vou aplicar na poupança. Então, eu já calculei direto o que estava me interessando. Eu poderia ter calculado com o dinheiro que eu gasto e lá no final retirar, fazer a diferença, né? E aí a gente ia chegar na mesma coisa. Então, eu achei que ficaria mais simples se a gente já, aqui como os números são bem amigáveis do começo,
a gente transformar já logo no início seria mais fácil e mais tranquilo. Então, espero que o vídeo tenha ajudado vocês e até a próxima!